A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba, na 13ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Fenômeno Mediúnico através dos tempos. Bom dia a todos. Esse é o chamado Domingo da Preguiça. Mas aqueles que conseguiram vencer a ação obsessiva de Morfeu, nós gostaríamos de parabenizar por estarem aqui e dizer também da nossa alegria em compartilhar esta mesa, em especial pela presença dos nossos amigos e o Adriano, que é um velho amigo. Tanto é que até o meu jegue já ficou na casa dele um tempo, numa área campesina que a sua mansão possui. E eu gostaria de dizer que, de fato, eu me sinto muito feliz dele ter lembrado esses papéis, porque muitas vezes nós que estamos na chamada vitrine do movimento espírita, é como se a gente não tivesse vida pessoal. E eu continuo afirmando, eu continuo usando o babador, que a condição de vó me proporciona, e após alguns aconselhamentos aqui mesmo no Paraná, eu comprei um babador de 2 metros, impermeável, para que a baba escorra e eu continue durante muito tempo nessa atividade. Bem, mas gostaria de iniciar a nossa conversação nesta manhã, um pouquinho fria, mas agora aquecida por essas luzes maravilhosas, com um pequeno relato que o nosso querido Chico Xavier, ícone da mediunidade, aquele que se caracteriza na história da mediunidade como um homem chamado amor, com um mediunato importante e que dignificou com a sua vivência evangélica, ele que apresentava inúmeros problemas de saúde, geralmente recebia por parte de alguns confrades certas colocações estranhas. Alguns deles, inclusive, diziam como era possível a existência de espíritos benfeitores, de guias espirituais, se o Chico, daqui a um pouquinho era angina, lá um pouquinho mais adiante catarata. E assim o nosso Chico ia mineiramente levando as suas profundas dificuldades no campo físico, mas sempre muito bem humorado. E relata-nos o Marcel Souto que ele costumava narrar para os amigos uma historinha muito simples da chamada Santa Teresa d'Ávila. Dizia então o Chico para que os irmãos pudessem sorrir igualmente ao seu próprio sorriso. Ele nos falava então que a prezada Teresa d'Ávila, filha de pais ricos, nascida na Espanha do século XVI, ela realmente abandonou tudo para dedicar-se de corpo e alma, toda a sua energia ao amparo ao próximo. Tanto é que ela entra para a chamada Ordem dos Carmelitas, o convento carmelita da Encarnação, e não apenas satisfeita com a oração, com a atitude beatífica de cultuar, de louvar ao Senhor, ela colocava a mão na massa. Saía, naquela época, em viagens pelas diversas localidades, a fim de fundar institutos de proteção à infância, setores de amparo aos doentes e assim por diante. E ela ia muitas vezes a pé mesmo, então a pé, montada em mulas, olha, mulas, as primas dos jegues, e ela atravessava pântanos, montanhas, florestas, mas além de tudo, de todas essas dificuldades, ela possuía também uma angina que a acompanhava e sempre tinha também acessos muito fortes de febres. Muito bem, e em uma de suas maratonas, nos relata o Marcel, ela tentava atravessar um rio, quando então um temporal desabou e a correnteza a engoliu. Graças a Deus não foi a tsunami não, mas ela saiu rolando. Já estava prestes a se afogar, quando então foi salva por Jesus em pessoa. Após agradecer comovida ao Senhor, ouviu as suas palavras, entre aspas, animadoras. Está vendo, Teresa? É assim.
em meio aos perigos da estrada, que eu trato os meus discípulos e os meus amigos mais queridos. Teresa não resistiu e apelou de fato para o seu senso de humor, dizendo: ó Senhor, compreendo, é por isso que os tendes tão poucos. Ora, o Chico narrava essa história da Teresa d'Ávila para mostrar que, de fato, não era apenas o fato dele ser um trabalhador que o colocava numa posição diferente, mas que isso não significava, de forma alguma, qualquer tipo de destaque. E, principalmente, na condição de servo do Senhor, de trabalhador, o mínimo da sua seara, também ele necessitava, pelas injunções da própria vida e pela sua necessidade evolutiva, passar por inúmeras situações, por inúmeros problemas, mas tudo isso com um garbo, com a dignidade daquele que compreende a razão de ser da dor e do sofrimento. Mas o que nos chama a atenção é este relato específico da Teresa d'Ávila, porque, em verdade, os chamados relatos de fenômenos mediúnicos das figuras denominadas pela Igreja Católica de santos, esses relatos estão dentro dos grandes compêndios, textos extraordinários da chamada hagiografia, que foram construídos por católicos também, ou seja, por estudiosos, por aqueles que foram e são pesquisadores da chamada vida dos santos, para testemunhar, inclusive, que o fenômeno da mediunidade não é de exclusividade da doutrina espírita, do espiritismo ou do movimento espírita. Por isso, o nosso codificador asseveraria que a faculdade mediúnica, ela se apresenta, como já dissemos ontem, em toda criatura humana, em maior ou menor grau. E a mediunidade, realmente, nos diz Leon Denis, é de todos os séculos e de todos os países. Ontem, o nosso querido Raul iniciava a sua preleção, situando pesquisas da antropologia em que a existência ou a compreensão por parte dos grupos acerca da existência do espírito, e do espírito não sob o ponto de vista do espírito encarnado, mas sob o ponto de vista do espírito despojado da vestimenta física, estaria na base de todos os chamados processos religiosos, construções das chamadas relações do homem com o sagrado. Desde que o homem está sobre a face da terra, então, a faculdade mediúnica com ele está. E o exercício da mediunidade vai se apresentando, obviamente, condicionado pelos aspectos não apenas individuais, daqueles que são os detentores da faculdade mediúnica ostensiva, mas também de acordo com o aspecto cultural, histórico, se apresentando assim multifacetado. E é essa a nossa atividade nesta manhã, ainda que bem rapidamente, e lembrando que inúmeros dos que passaram já por aqui tiveram a oportunidade de situar este ou aquele fenômeno mais interessante que mais chamou a atenção ao longo da história. Mas nós gostaríamos de iniciar dizendo que desde o chamado mediunismo primitivo nós vamos encontrar as criaturas humanas realizando o cérebro culto dos ancestrais ou culto dos avoengos e dos heróis. Vamos encontrar desde cedo o homem primitivo nessa sua atividade vinculada às manifestações do sagrado. Lembramos com Ernesto Bozano que isso não significaria de forma alguma uma invenção teórica, uma espécie de criação hipotética de um homem primitivo que, obviamente, só poderia dar conta dos fenômenos reais, dos fatos reais e concretos. Eram, de fato, as almas dos defuntos, dos seus mortos, que compareciam aos rituais, que se miscuíam na vida cotidiana, utilizando aqui e acolá aquele mais, vamos dizer assim, um possuidor de maiores faculdades de manifestação mediúnica. Mas nós vamos então encontrar dos chamados cultos dos antepassados, presentes em todos os grupos, por mais primitivos que sejam, os chamados cultos também posteriormente dos gênios tutelares, dos lares, das comunidades. Vamos assim identificar que o surgimento do fenômeno mediúnico ocorre simultâneo ao surgimento
do homem na Terra, sob o ponto de vista das suas relações sociais e sob o ponto de vista do intercâmbio entre os dois mundos, ou seja, entre o mundo material, social, físico e o mundo espiritual, agora então formado pelas almas daqueles que viveram na face da Terra. Nesse intercâmbio que é então igualmente junto ao próprio surgimento do homem, é que nós podemos afirmar com Leon Denis, conforme a lâmina anterior. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos, é de todos os séculos e poderíamos dizer é de todos os povos. Por isso, apenas a título de ilustração, alguns relatos aqui poderíamos apresentar. Lembramos, por exemplo, o famoso oráculo de Delfos, o oráculo de Delfos, onde as meninas, as adolescentes, as jovens, as virgens se manifestavam para revelar, então, o futuro, porque a mediunidade não foi apenas para cultuar os antepassados, a mediunidade era utilizada principalmente para as chamadas decisões de ordem política, de ordem estratégica, ou seja, há um verdadeiro intercâmbio de espíritos e homens, mas sob o ponto de vista da própria atividade humana, propriamente dita. Ou seja, os espíritos se imiscuíam em todas as atividades, definindo estratégias, estabelecendo determinadas metas a serem conquistadas pelos homens, enfim, numa verdadeira comunhão, numa verdadeira intercessão daquilo que nos afirmaria a questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas nós não vamos encontrar apenas em Delfos, a título também de ilustração, vamos encontrar o célebre pensador, filósofo Pitágoras nas praias da Jônia, ensinando os chamados iniciados, utilizando-se para isso da mediunidade de jovens iniciadas. Vamos encontrar em diversas outras culturas, que não apenas a cultura grega, vamos para a própria região da Hebreia, onde identificamos, conforme se encontra no Velho Testamento, Saul evocando a Samuel, que lhe prevê a própria morte, mesmo que o próprio Saul houvesse também proibido o intercâmbio mediúnico. O nosso Divaldo já lembrava, na sua primeira fala, Apolônio de Tiana, vendo à distância a morte de Diocleciano. Mas vemos também, no Egito, na Índia, no Tibete, o surgimento não apenas das tradições, mas a construção de obras que se encontram até hoje à nossa disposição. O Livro dos Mortos, do Egito, o Livro Tibetano dos Mortos. Vamos encontrar também na Índia, na China, como entre os celtas, uma espécie de reunião sistemática em que, com uma certa regularidade, em dias fixos, os nossos irmãos encarnados à época estabeleciam as chamadas reuniões de encontro na Câmara ou nas câmaras dos antepassados, estabelecendo assim não apenas hora, mas até uma metodologia nas evocações e nas conversações com as chamadas almas dos defuntos. Em Roma, nós vamos encontrar a instituição das chamadas cerimônias públicas em honra dos mortos e, de modo extremamente popular, as sibilas desenvolviam também as suas práticas mediúnicas em público. Na Grécia, voltamos a ela, não apenas especificamente ali em Delfos, não apenas especificamente na região da Jônia, mas vamos identificar de modo muito específico um grupo, os chamados órficos, que além de aceitarem a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, eles consideravam que a comunicabilidade com os chamados mortos era uma prática extremamente normal, fazendo parte da vida, sem aquela ideia que posteriormente seria instituída através da ação ideológica, religiosa e de controle político de algumas instituições religiosas que começaram a situar o campo da mediunidade como um campo extra, como um campo sobrenatural e, em especial, como algo que não deveria de forma alguma acontecer, como que tentando evitar a comunicação e o intercâmbio entre os dois mundos. Mas nós não poderíamos deixar também de registrar apenas para que situemos pessoas. A figura de Sócrates, por exemplo, que dizia escutar o seu daimon, ou seja, o seu espírito protetor, o seu espírito guia na construção dos seus próprios pensamentos.
Não poderíamos também deixar de lembrar a figura de Plotino, que, além de acreditar firmemente na comunicabilidade dos espíritos, ele mesmo tinha dúvidas e se perguntava se não seria ele também a reencarnação do filósofo Platão. Mas o mais longo processo histórico na área da mediunidade está exatamente no chamado profetismo hebreu, com mais de 2.000 anos de atividade. Não podemos esquecer que Moisés era um médium extraordinário, que posteriormente convoca também algumas dezenas de anciãos para que pudessem eles levar adiante as práticas, embora ele próprio, conforme o nosso Haroldo lembrava ontem, proibira em certo momento o intercâmbio mediúnico e não se proíbe aquilo que o nosso prezado juiz afirmava, sem que não haja a possibilidade de se cometer aquele, entre aspas, delito. Se havia proibição, era porque havia prática, e havendo a prática, o fenômeno ali estava incontestável, apesar, obviamente, da manifestação desse fenômeno ter a ver, como até os dias de hoje, com a condição não apenas cultural, histórica, mas principalmente com a condição moral, com os valores. Por essa razão, a mediunidade está, ao longo da história, envolvida não apenas em manifestações ditas extraordinárias, fascinantes, mas também passa a ser utilizada como burla, como engodo, como forma de enganar, como forma para que alguns que se consideravam possuidores desta faculdade para o serviço a si mesmo e aos seus interesses, pudessem então explorar a ingenuidade, ou então se fazerem intérpretes de entidades ainda grosseiras que mantinham, como até hoje muitas mantêm, o desejo de interferir na ordem política, social, econômica da própria existência terrena em seus variados grupos sociais. Desta maneira, nós podemos dizer que a mediunidade está presente em toda a antiguidade. E nessa antiguidade também registraríamos que no próprio Evangelho, lembrando mais uma vez que o nosso Haroldo tocava neste assunto, nós vamos encontrar um verdadeiro repositório de relatos extraordinários. Um deles, gostaríamos de situar aqui de modo específico, diz respeito ao que consta no capítulo 16 de Lucas, aquele momento em que Jesus fala acerca de Lázaro e o mal rico e, ao expor a parábola, vai nos afirmar posteriormente quando Lázaro e o rico se encontram no plano espiritual. O Senhor, então, vai nos apresentar a situação curiosa do rico pedindo, então, ao pai Abraão, ao ver a Lázaro lá no seu seio, que ele, Abraão, mandasse Lázaro à casa do seu pai, onde ele possuía o chamado rico, 5 irmãos, para que ele pudesse dar o testemunho destas coisas, para que também eles não fossem para aquele lugar de tormento. Curiosamente, então, Abraão responderá que aqueles, os seus irmãos, já possuíam os profetas, as lições, significando com isso dizer que eles já tinham conhecimento acerca da comunicabilidade dos espíritos, que eles já possuíam informações sobre o plano espiritual e principalmente sobre a vinculação, sob o ponto de vista agora do transcendente, daquilo que seria o resultado ou a consequência dos nossos atos aqui na Terra. Então, o próprio Jesus nos apresenta nesta singular parábola o plano espiritual, a comunicabilidade e se reporta à história do próprio povo hebreu. No entanto, desde sexta-feira, nós temos sempre aqui os nossos queridos amigos e irmãos se reportando àquele que é considerado o maior fenômeno mediúnico do próprio Evangelho. A nossa Sueli, o nosso Divaldo e outros companheiros lembraram para nós aqui o que se encontra em Mateus 17, o famoso, conhecido e o rico momento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde o mestre desenvolve uma reunião pública, embora com um pequeno público de Pedro, João
em Tiago, mas desenvolve essa atividade para mostrar não apenas o fenômeno, obviamente, mas para que tudo aquilo pudesse ser registrado pelos discípulos a fim de que na vida posterior ou no momento posterior da sua própria atividade e do desdobramento da missão do seu evangelho, nós pudéssemos ter essa informação. Não poderíamos deixar também de lembrar, durante a época dos evangelhos e durante o início do chamado cristianismo nascente, as figuras dos nossos próprios irmãos se reunindo nas catacumbas, as vozes se fazendo ouvir, conforme relatos extraordinários, em especial do nosso Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, quando situa que em Antioquia, a igreja de Antioquia, fenômenos extraordinários ocorriam, inclusive o fenômeno da voz direta, a pneumatofonia, nos mostrando assim que o início, até que viesse, no século IV, o Concílio de Nicéia, a prática mediúnica daqueles discípulos era algo constante e comum, porque os dois planos da vida se envolviam na mesma proposta de redenção do homem, e as vozes dos Espíritos se manifestavam, como se manifestavam também as próprias figuras extraordinárias do Evangelho, e o próprio Jesus apareceria, por exemplo, na chamada Estrada de Emaús, aos 2 discípulos que ficaram tão extasiados que retornaram a Jerusalém para anunciar a presença em espírito do Senhor que houvera sido crucificado. Identificaríamos ainda no Evangelho a figura de Jesus apresentando-se numa sala fechada, onde os seus discípulos ali se encontravam temerosos quanto ao futuro, aparecendo o Senhor aos 2 de Emaús, posteriormente aos 11 seus discípulos, já que Judas havia definido a sua opção. Jesus então aparecerá, conforme o relato estabelecido por Mateus no seu capítulo 28, uma aparição, a grande aparição do Senhor no monte, no momento reconhecido e identificado dentro das traduções como a ascensão do Senhor. E ali não foi coisa pequena não, eram 500 logo, que era para poder a coisa atingir o seu objetivo, ou seja, o Senhor não apenas demonstrava através da sua presença a imortalidade da alma, mas também fazia o convite aos chamados 500 da Galileia, aqueles que se converteram nos primeiros trabalhadores e evangelizadores, para que eles pudessem levar a todos os cantos, porque esses 500 eram, na verdade, não apenas judeus, mas também estrangeiros diversos, em faixas etárias diversas, e se constituiriam, conforme os relatos do irmão X, pela mediunidade do nosso Chico Xavier, na obra Boa Nova, a caravana que jamais se dissolverá. E é esta caravana que recebeu do Senhor, naquele momento extraordinário, de um fenômeno mais extraordinário ainda, onde o Senhor aparece no cume do monte para aquelas centenas de criaturas. Aquelas criaturas encontraram, não apenas no discurso do Senhor, mas no fenômeno em si, por que não, na sua beleza, na sua condição de transcendência extraordinária, as emulações, as motivações para, a partir daquela época, daquele momento, se dedicarem ao longo dos séculos à obra de evangelização da humanidade. Identificamos assim que o Evangelho e a história do cristianismo nascente está repleta da presença dos companheiros espirituais neste intercâmbio maravilhoso. Mas gostaríamos de lembrar que a partir em especial do século IV, V, com todo o processo histórico que ocorrerá na constituição da instituição religiosa dominante à época, nós vamos então identificar que a mediunidade ela passa a ser rechaçada, ela passa a ser encarada como alguma atividade que não deveria existir, como uma atividade perigosa, em especial para os interesses daqueles que se encontravam na condição de líderes do movimento que então se iniciava àquela época. É por essa razão que vamos encontrar agora não apenas os oráculos, não apenas as pitonisas, as sibilas,
Mas vamos encontrar agora a visão equivocada de que esses fenômenos seriam produzidos não por espíritos capazes de trazerem para nós, para aqueles grupos, as orientações, mas como manifestação demoníaca de seres inferiores que, saídos das trevas, utilizariam então as faculdades de muitas criaturas, os sensitivos, posteriormente agora já chamados de feiticeiros, de bruxos, de magos e assim por diante, rechaçando então durante alguns séculos a manifestação do fenômeno mediúnico, rotulando as mais das vezes como esses fenômenos demoníacos e fenômenos que deveriam ser imediatamente rechaçados e combatidos. Identificamos então o começo do grande sofrimento dos médiuns, dos portadores da faculdade mediúnica ostensiva. Vamos encontrar nas diversas culturas não apenas o rechaçamento do fenômeno mediúnico e a sua rotulação como um fenômeno demoníaco, mas vamos encontrar inclusive a perseguição sistemática, fazendo com que criaturas pudessem dar o testemunho nas suas próprias vidas, nas suas próprias dores, daquilo que a comunidade religiosa em especial considerava como prática demoníaca. Somente na França, um bispo matou em torno de 3.000 mulheres. E era um processo muito curioso. As mulheres eram denunciadas como portadoras dessa condição demoníaca e eram então submetidas a uma avaliação muito curiosa. O bispo pegava essas mulheres acusadas, bastava uma ou duas testemunhas, e aí amarrava-se uma grande pedra nessa criatura e jogava-se essa criatura no rio. E a questão era muito simples. Se esta criatura, ela conseguisse sair dali, só o diabo, então, teria tanta condição de fazer com que ela saísse, e ela seria, então, queimada. Curioso, né? Um processo bastante interessante de julgamento, né? Então, em nenhum momento, Deus poderia intervir, só o demo, né? Só Satanás. E aí, a criatura morria, ou no rio, afogada por causa da pedra, ali ela amarrada à pedra, e se conseguisse, se fosse realmente, né, alguém capaz de se desvencilhar daquela situação, iria também, né, agora para o fogo. É uma opção, né? Opção 1, água. Opção 2, fogo, né? Agora imagine, este é um sacerdote, só ele, inquisidor, né? Imaginemos aí o número extraordinário de médiuns que foram sacrificados. Mas a gente fica olhando isso e pensa assim, isso é o passado. Não é o passado, não. Há alguns anos, acho que não mais do que 10, 12 anos, comparecia a um evento promovido pela Federação Espírita Brasileira, um confrade que havia atingido o estudo da doutrina espírita através do Esperanto. Então, ele russo, né, através do Esperanto, tinha acesso à obra espírita. E daí vai, né? Espírita, todo canto é a mesma coisa. Vai, terminou chegando na Federação Espírita Brasileira, Conselho também Espírita Internacional, e ele foi convidado. E o nosso irmão, obviamente, não nos lembramos o nome, hoje de manhã ainda estou alimentando a minha bateria solar, né? Ainda estou mais no plano espiritual do que encarnado aqui, né, no momento, mas ele deu um depoimento que nos chamou a atenção a todos. Ele falava que na Rússia, em especial na Rússia stalinista, e posteriormente também, os médios eram colocados em clínicas apontados como loucos, mesmo que Stalin fizesse uso de grandes clarividentes, de médios também na sua própria prática política. Mas ele dizia, muitos que ele havia conhecido são jogados nas clínicas apontados como portadores de distúrbios psíquicos, são perseguidos. Então não é coisa lá de trás, não, é coisa de agora. E aqui no Paraná vocês não têm, porque 80% pelo menos dos municípios daqui desse estado possuem atividade espírita, mas no nosso norte e no nosso nordeste, nos interiores mais afastados, temos as notícias de companheiros que nos falam de irmãos portadores da faculdade mediúnica ostensiva e que não possuem vias de acesso a instituições espíritas, porque
o alcance do movimento ainda é muito pequeno no nosso estado, na ordem de 25% apenas dos municípios. E são taxadas essas criaturas até hoje de quê? De loucos, de portadores de distúrbios, e encontram as mais das vezes o caminho das medicações fortes, quando não dos internamentos nas casas especializadas, e que tratam, obviamente, apenas a superfície do problema. Então, o fenômeno da perseguição aos médiuns não é coisa tão antiga, e a problemática dos portadores da mediunidade ostensiva, que não conseguem encontrar o campo propício para o estudo, para se dedicarem às práticas espíritas bem orientadas, a fim de encontrarem na mediunidade o roteiro seguro. Isso tudo faz parte ainda dos dias atuais em inúmeros países, e no nosso próprio país, o maior país espírita do mundo, também em especial no seu interior. Daí, não nos preocupemos apenas com a internacionalização do movimento, mas nos preocupemos também com a interiorização do movimento, fortalecendo assim as instituições no interior dos nossos estados e do nosso Brasil, para que as criaturas encontrem, através não apenas da divulgação, essa muito ampla e muito farta, mas também através da existência de núcleos que, bem assentados, núcleos bem orientados, possam auxiliar os nossos companheiros e irmãos na compreensão do que neles existe enquanto faculdade orgânica, mas requisitando a educação para se tornar, como dissemos, instrumento e fator de autoiluminação e de equilíbrio. Mas o que nos chama muito a atenção na história da mediunidade, em especial, é a chamada mediunidade dos santos. Nesse sentido, nós lembramos o livro da autoria de Clóvis Tavares, com este título, Mediunidade dos Santos. E nos relata o Marcel Souto, que comenta essa edição especial, que o Clóvis fazia essa pesquisa durante anos e décadas, mas tinha-se medo de publicar uma obra. Olha a confusão, mediunidade, já para muita gente já era uma coisa estranha, dos santos, imagine, né? Então, juntar mediunidade, muitos espíritas ficariam assim, olhando, e dos santos, vixe, que coisa horrível. E aqueles que aceitam os santos, diriam, santos, médios, esses espíritas são loucos, né? E aí, então, o Clóvis Tavares juntou todo esse farto, belíssimo material, e não quis publicar. Posteriormente, os seus filhos, a sua esposa, então houve uma mobilização, e o Chico Xavier diria à família: Mediunidade dos Santos é a obra-prima do Clóvis Tavares. E é exatamente neste livro maravilhoso que nós vamos encontrar alguns dos relatos mais interessantes e mais curiosos acerca de criaturas denominadas, dentro da concepção católica, de santos, mas cujos biógrafos tiveram, então, a lucidez de apresentar os seus inúmeros fenômenos extraordinários. Então, nós vamos começar com aquela que todos conhecem, o caso mais famoso, Joana d'Arc, né? Aquela que em plena adolescência se tornaria uma líder, uma guerreira, mas que dizia, dentro da sua simplicidade e também da sua altivez e dignidade, que de fato ouvia vozes, mesmo passando por tudo pelo que passou, jamais desmentiria que era, de fato, conduzida em suas atividades pela ação extraordinária das vozes que a esclareciam e que também a estimulavam ao testemunho. É, sem dúvida nenhuma, na história, um dos casos mais conhecidos e uma das figuras mais lembradas. Mas eu falava ontem de uma criatura que eu, particularmente, sou fã, a Santa Brígida de Vadstena, a chamada Santa Sueca. Ela, muito antes de Chico Xavier, já dava notícia do povo que morreu. Era uma graça. Porque quando morria alguém, se mandava perguntar a Santa Brígida: como é que está? Ela dizia: no inferno. Está ardendo. E podia ser, inclusive, autoridade eclesiástica. Não tinha com ela, né, conversa, ela não tinha papas nas línguas, não. Ela simplesmente dizia: não está bem não, está ardendo, está nisso, está daquele jeito. Então ela era tão extraordinária em sua faculdade mediúnica que ela foi denominada o Correio de Deus. Olha, que bom, né? O Correio de Deus.
E ela conseguiu fazer coisas impressionantes, conseguiu não ser, inclusive, enquadrada dentro dos cânones das perseguições da época. Então, era um espírito mais extraordinário. Possuía 6 filhos, inclusive, uma de suas filhas também mais tarde seria canonizada, Santa Catarina. E esta Santa Brígida, como dizíamos ontem, ela era tão extraordinariamente humilde no exercício da sua faculdade mediúnica, que quando o seu confessor dizia da necessidade dela ser como que destacada em função dos seus esforços na prática do bem, ela dizia, nada disso, porque ela era uma formiga, né? Era uma formiguinha. E na condição de formiguinha, dizia ela não deveria ser enaltecida pelo seu esforço e seu esforço sacrificial para encontrar de fato a harmonia com Jesus. Por sinal, Jesus aparecia a ela, batia papo, né? Conversava diretamente e ela dizia, o Senhor me disse, e mais ainda afirmava, não vi o Senhor com os olhos do corpo, o vi com os olhos da alma, mostrando então a manifestação em si da mediunidade. Mas encontramos também a figura de Teresa d'Ávila, a qual nos reportávamos, aquela que disse ao Senhor em relação aos seus amigos, é por isso que os tendes tão poucos, tratando desse jeito, ou seja, exigindo tantos testemunhos. Teresa era uma médium extraordinária e juntamente com São Pedro de Alcântara representa um dos maiores exemplos de clarividência. Possuía mediunidades extraordinárias, inclusive a da própria psicografia, que não é também patrimônio específico dela. O São João Crisóstomo também consegue psicografar e nenhum deles foi considerado endemoniado, não. Todos considerados, então, portadores de faculdades santas pelo encontro que proporcionavam com as forças realmente superiores. Mas nós vamos encontrar uma figura extraordinária que não apenas as mulheres do nosso Norte-Nordeste conhecem, o Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? O Antônio de Pádua, que na verdade era de Portugal, né? Mas o nosso Santo Antônio, com fenômenos extraordinários, tão extraordinários como o de Santo Afonso de Ligório, que conseguiam, com a bicorporiedade, dar um testemunho efetivo das suas faculdades e das suas possibilidades de homens extraordinários. Mas o nosso Cura Dares, o nosso Dom Bosco, com a sua visão em relação a Brasília, e tantos outros que conseguiram, em vários séculos, testemunharem o fenômeno mediúnico, embora muitas vezes não tendo a compreensão dos seus mais próximos, mas conseguiram de fato testemunhar que a vida continua e que aqueles que são os nossos entes queridos que se encontram do outro lado da vida permanecem vinculados a nós, se manifestam, se comunicam, se imiscuem nas nossas vidas, enfim, interferem, influenciam, de sorte que até mesmo os conduzem, como nos diz o Livro dos Espíritos. Assim, vamos encontrar, mesmo em períodos difíceis, essas extraordinárias figuras. Mas, de todas as extraordinárias figuras no campo da mediunidade, vamos encontrar a pesquisa contemporânea, em especial a atitude científica do codificador Allan Kardec, o professor Hipólito Leão Denizar Rivaio. Se é verdade que com Clóvis Tavares nós vamos encontrar um farto material de reflexão e pesquisa em torno da chamada mediunidade dos santos, nós vamos encontrar com Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritismo, também um farto material acerca da mediunidade, se apresentando em especial a partir da chamada contemporaneidade. Vamos identificar dessa forma as múltiplas manifestações até que Arthur Conan Doyle diria, para expressar a sua visão em torno dos fatos ocorridos, em especial em meados do século XIX, o que ele denominaria a invasão organizada dos espíritos. É a partir, em especial, do século XIX, em sua primeira metade, um pouquinho mais no fim dessa primeira metade, que se multiplicam, então, os fenômenos mediúnicos nos Estados Unidos, na Europa, em Paris especificamente,
com os clássicos fenômenos que nós já conhecemos, dos raps, das batidas e das chamadas mesas girantes, dançantes e falantes. Era, na verdade, um outro momento histórico, embora continuassem a existir os comentários e afirmativas em torno da visão demoníaca que os religiosos, de modo geral, possuíam em relação a essas manifestações, ou de fraude, prestidigitação daqueles que não eram propriamente religiosos, que se consideravam pesquisadores e cientistas e que consideravam que o fenômeno mediúnico seria tão apenas uma grande fraude, um grande embusto, ou até, como alguns queriam e quiseram e afirmaram, uma manifestação doentia da criatura, conforme, por exemplo, Janet afirmaria, uma histeria, um estado alterado, que os médiuns, em verdade, seriam loucos. Isso tudo ainda se encontra na atualidade, ou na condição de pauta de reflexão dos diversos estudiosos. No entanto, quando Arthur Conan Doyle nos fala da invasão organizada, ele nos faz ver que, de fato, o plano espiritual encontra, nessa época, meados do século XIX, as condições para que a mediunidade, que durante tantos séculos houvera sido expoliada, condenada, restrita, ameaçada, pudesse mais uma vez eclodir como antigamente, mas num outro momento histórico, com outros valores, com outras possibilidades de compreensão. Por isso, quando temos a oportunidade de fazer a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nos emocionamos com a declaração de amor que ali está apresentada para nós pelo Espírito de verdade, quando afirma: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vossos corações, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então nós vamos encontrar a declaração de amor dos Espíritos, que vem então nos dizer da continuidade da vida, não apenas através do conhecimento teórico, não apenas através da revelação, não apenas através da intuição, que é também uma forma de conhecimento. Mas são os espíritos que virão através da manifestação mediúnica ostensiva, utilizando-se aqui e acolá de médiuns extraordinários e também de adolescentes extraordinárias, como aquelas que estiveram na base da construção da própria codificação kardeciana. As irmãs Júlia e Carolina Baudin, a senhorita Ruth e Celina Jafé, a jovem Alina Carlotti, são apenas exemplos de jovens, de adolescentes que foram devidamente estudadas e pesquisadas pelo nosso codificador Allan Kardec. E esta contribuição extraordinária, ao lado de muitos outros médios que o codificador utilizaria, sempre pautando a sua atividade de pesquisador pelo olhar racional, pela postura positiva, no sentido do exame real do fenômeno, conforme todo o que está estabelecido em O Livro dos Médiuns, a obra que ora completa 150 anos de publicação. A mediunidade, então, ela é retirada das localidades em que foi colocada como algo restrito ou como algo privilegiado de algumas criaturas extraordinárias e, de forma geral, entendida como algo não satisfatório ou não permitido em sua execução junto ao povo, ao populacho. É essa mediunidade que será, em especial, a partir da atuação do nosso codificador, para se tornar, para se converter em objeto de investigação, em objeto de estudo, em objeto de pesquisa. E hoje, a faculdade mediúnica não é mais vista apenas como algo terrível para a criatura que não deve ser vivenciado ou executado como antigamente. Não é vista apenas como algo que de repente se tornaria propício ao desenvolvimento de determinadas doenças e de determinadas atitudes consideradas doentias e equivocadas. Mas hoje, graças principalmente à utilização
satisfatória da mediunidade, como equilíbrio, como um processo de autoiluminação, ela vem conquistando novos terrenos, novas maneiras de ser vista, de ser analisada e principalmente de ser utilizada. Se é verdade que ontem, muitas vezes, a mediunidade necessitou ser escondida pelas perseguições, pelas visões adulteradas, é verdade também que hoje se multiplicam os usos considerados positivos e bem orientados, embora, obviamente, falte-nos muito ainda da compreensão da mediunidade em sua condição de tarefa que deve ser assumida pelos seus portadores como roteiro seguro de autoiluminação em dedicação na forma de serviço à humanidade toda e não apenas a si próprio. É muito comum nós todos que estamos aqui ouvirmos relatos os mais diferentes de manifestações aqui e acolá, em um reduto, em outro. E hoje a mediunidade não se encontra apenas vinculada, em virtude de ter sido objeto de investigação e estudo do Espiritismo, apenas ao próprio Espiritismo. Multiplicam-se os relatos não apenas nos chamados arraiais espiritistas, mas também das diversas denominações religiosas cristãs e também em outros espaços não cristãos, onde a intuição, a meditação e até mesmo a provocação de fenômenos aí ocorrem, dando testemunho da imortalidade da alma e da condição excelente do homem, que não está apenas munido dos 5 sentidos, mas possuindo na mediunidade o 6º sentido, aquele que abrirá para a criatura humana a via, a porta ou o portal de comunicação transcendental para lhe assegurar, então, agora, a condição do homem mediúnico ou do homem transcendente ou do homem em plenitude. Graças ao trabalho hercúleo, então, de Hipólito Leão Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec, a mediunidade passa então, nos tempos atuais, a ser esse objeto de estudo e de investigação. E quando observamos, em especial, a nossa história, a história do movimento espírita brasileiro, identificamos os grandes nomes que têm sido então referendados como os que, possuindo a mediunidade ostensiva, fizeram dela, a tornaram não apenas um fenômeno extraordinário, mas um fenômeno digno de ser reconhecido e principalmente para que nesse fenômeno, encontremos lições imorredoras para as nossas próprias vidas. O nosso Raul Teixeira ontem teve a oportunidade de situar não apenas os grandes médios, mas perguntava ele em forma aqui para todos nós, será que nós temos as recordações, ou lembramos, ou situamos tal ou qual médio que não alcança certa projeção em nível da mídia espírita ou não espírita? E nós diríamos quantos não contribuíram e continuam contribuindo com as suas histórias e seus relatos na condição que a mediunidade hoje está atingindo e que necessitamos de forma muito contundente, manter a condição de dignidade, a condição de fenômeno que não pode jamais, como diria Allan Kardec, ser visto, ser examinado ou até mesmo ser vivenciado como se estivesse nos teatros, nas praças, nos circos e nos picadeiros. Quando hoje nós vemos, de fato, muitos utilizarem a mediunidade em serviço próprio, defendendo os interesses pessoais na psicografia ou em qualquer outro tipo de mediunidade, muitas vezes de forma espetaculosa, chamando a atenção disso ou daquilo para a sua pessoa, retornamos a pensar sobre a grande responsabilidade que temos todos como espíritas na continuidade da postura kardeciana de seriedade, de exame, conforme ele mesmo diria. É melhor que nós rejeitemos 10 verdades a aceitarmos uma mentira. Porque se rejeitarmos, de repente, uma verdade naquele momento, aquilo poderá voltar depois com mais argumentos. Mas quando nós incorporamos a mentira, internalizamos a mentira, esta mentira, então, ela estará
nos colocando numa situação de perigo perante o conhecimento, perante a capacidade crítica, perante a nossa própria condição, né, de ser humano. Então, é preciso que continuemos a ver na prática da mediunidade responsável o caminho que o Espiritismo deverá seguir através do movimento espírita, na intimidade das nossas casas espíritas, fazendo aquilo que o Evangelho nos diz, praticando a mediunidade de forma santa, santamente, religiosamente, o que significa dizer que não estamos nos colocando nos grandes palcos, mas que na intimidade de cada casa espírita nós possamos dignificar a mediunidade através do estudo, através da prática correta, através principalmente da atitude investigativa, para que as criaturas, ao buscarem a instituição espírita, encontrem a seriedade, encontrem agora a mediunidade, tratada não como sobrenatural, mas tratada dignamente, tratada racionalmente, tratada evangelicamente. Com a eclosão dos grandes momentos que temos vivenciado no campo da divulgação do Espiritismo e das ideias espíritas, filmes aí estão, as casas espíritas têm sido, por consequência, procuradas. Certa feita, diria para nós, uma companheira do movimento espírita da capital federal, nos convidando para o desenvolvimento de uma atividade por ocasião das comemorações de aniversário da sua instituição. A nossa temática naquela época foi exatamente o que é a casa espírita e o que é que a casa espírita tem a oferecer ao público espírita e não espírita. E conversando com a nossa irmã, ela nos dizia, depois do filme Bezerra de Menezes, em especial do filme sobre Chico Xavier, as pessoas chegam aqui e perguntam qual é o dia das cartas. E, inicialmente, o pessoal da recepção não entendia o que é que significaria aquela pergunta, né? E aí, tentando entender se a pessoa estava no lugar errado, se estava procurando outra coisa estranha, que não era espírita. E mais de uma pessoa dizia assim, não, mas eu assisti o filme, então eu quero saber agora qual é o dia em que aqui os médiuns recebem as cartas dos nossos mortos, porque meu filho morreu ou porque minha esposa morreu e assim por diante. E ela nos dizia da necessidade, então, imperiosa que temos de deixar muito claro para o público espírita qual é a prática mediúnica espírita na casa espírita. Porque, lastimavelmente, nós temos prática mediúnica não espírita em casas espíritas, ou seja, práticas misturadas, estranhas, esotéricas, né? E isso tudo representa da nossa parte um comprometimento espiritual muito sério, porque somos responsáveis pela história que já conhecemos, por tudo aquilo que já sabemos em torno do fenômeno mediúnico, para que nós tenhamos, então, uma postura digna, responsável, correta e que possamos, na prática mediúnica das nossas casas espíritas, termos o zelo e o cuidado que o codificador tinha. Por essa razão, mesmo que alguém nos chame, por exemplo, de conservadores, de ortodoxos, na condição de dirigentes, na condição de condutores de grupos de mediunidade, de grupos de estudo da mediunidade, que possamos manter, então, essa postura, porque nós não estamos para resolver a vida de quem quer que seja, nesta ou naquela situação, apenas porque estamos comovidos com a ação, ou com a atitude, ou com a reação de alguma pessoa. Importa, pois, que nesses dias atuais, diante de todo o volume de conhecimento que já temos, de informações que já temos, de exemplos que já temos, que busquemos então, na casa espírita, exercitarmos a mediunidade santamente, religiosamente e poderíamos dizer de conformidade com todas as orientações que temos da codificação kardeciana, dos clássicos e dos autores responsáveis que vêm através de toda a mediunidade de outros companheiros que estão se dedicando e que se dedicaram ao longo de décadas para que nós pudéssemos chegar hoje a ter a bênção do livro espírita, da orientação espírita correta
para que em nossas práticas nós tenhamos o roteiro seguro e a condução serena para que a mediunidade seja entre nós exercida da forma mais digna, tendo resultados ou trazendo resultados, não apenas para uma ou duas pessoas, como diria Kardec, mas para grupos, para sociedades, para a humanidade inteira. Tomara que daqui a algum pouco tempo nós possamos ter cada vez mais companheiros dedicados no campo das ciências, no campo das pesquisas, para que possam nos dizer, nos falar, para que possam nos trazer os elementos para maior compreensão do fenômeno, mas que não nos esqueçamos jamais de todo o legado kardeciano que temos, de todo o legado das obras extraordinárias que já temos, em especial do nosso psicografadas pelo nosso Chico Xavier, pelo nosso Divaldo, pelo nosso Raul, pela nossa Ivone Pereira, nos assegurando um tratamento responsável, um tratamento cristão e um tratamento espírita de verdade diante do fenômeno e da prática mediúnica. Assim, que possamos nos sentir responsáveis e nessa responsabilidade tomemos sobre também a nossa própria condição humana e de trabalhador espírita a tarefa de estudarmos e de, neste ano em especial, de 2011, comemorando os 150 anos de publicação desta obra extraordinária, o Livro dos Médiuns, que possamos popularizá-la, que possamos estudá-la, que possamos vivenciá-la, dignificando assim a condição de sermos chamados espíritas. Que Jesus nos abençoe.